O Valdemar Costa Neto, lembra do Rei Midas? Uhum. Que tudo que tocava virava ouro? Sim. O Valdemar virou o Rei Merdas. Tudo que ele toca tá virando cocô. O Valdemar Costa Neto, lembra do Rei Midas? Uhum. Que tudo que tocava virava ouro? Sim. O Valdemar virou o Rei Merdas. Tudo que ele toca tá virando cocô. E vocês vão entender. Vocês vão entender aqui por quê. Publicada nessa segunda-feira, hoje, aliás, 25 de maio, a terceira rodada da pesquisa de opinião realizada pela Nexus a pedido do banco BTG Pactual, do André Esteves. André Esteves que falou aí esse final de semana que quem pegar o Brasil vai herdar um país arrumadinho. Eu não sei se arrumadinho para mim é sinônimo de feio. Quando você fala que alguém, você faz, olha, eu vou te apresentar fulano. Ele é arrumadinho, né? Quer dizer que a pessoa é o diabo virado do avesso. E o arrumadinho é uma maneira educada de falar. Eu não sei se ele falou arrumadinho nesse sentido, ou se ele foi hipócrita a ponto de falar que o país estava arrumado de alguma maneira. Mas vá lá. Saiu então a pesquisa da Nexus a pedido do BTG, do André Esteves, que foi feita entre sexta-feira agora, sexta, sábado e domingo. Domingo ontem. Ontem, aliás, teve lá na Avenida Paulista 40 minutos de show do Trem da Alegria, sabia, Caivano? Do Trem da Alegria? Trem da Alegria. O Holiday não viveu na época do Trem da Alegria. Não é a carreta furacão, não. Não, o Trem da Alegria tinha um balão mágico. Esse era o concorrente. Balão mágico, eu acho que nem seu pai e sua mãe se conheciam no balão mágico. O Trem da Alegria, eu era, vamos dizer assim, eu tinha uns 10 anos de idade, que eles iam na Xuxa, o Trem da Alegria. E eles cantavam a música do He-Man, porque passava o desenho do He-Man na Xuxa. Aí eles cantavam lá, 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 He-Man. Aí eles foram cantar He-Man no trio elétrico, em frente à minha casa, né, para ajudar. Por quê? Porque na semana que vem vai estrear no Brasil o filme do He-Man, Mestres do Universo, Masters of Universe. E estava no trio elétrico o ator que fará o He-Man, né, que veio ao Brasil para fazer divulgação do filme. E eu só falei tudo isso porque a pesquisa, enquanto o He-Man estava na Paulista, a pesquisa estava comendo solta. Sexta, sábado e domingo saiu o resultado hoje. E essa pesquisa ela revela o seguinte. Eu separei os highlights dessa pesquisa, então presta atenção porque são os pontos que me chamaram a atenção. 25%, isto é, 1/4 do eleitorado, não está preocupado com as eleições de outubro deste ano. Todavia, porém, contudo, no entanto, mas 5% dos eleitores apenas não sabem se vão votar ou já decidiram não comparecer às urnas no primeiro turno. Então, 25% não está dando bola, mas 95% já decidiu que faça chuva ou faça sol, já decidiram comparecer para votar no primeiro turno das eleições de outubro deste ano. Aí, se vocês fizerem o favor de passar o TP, eu posso continuar aqui a leitura também. De forma espontânea é aquela entrevista que o povo chega assim, não fala, aí a pessoa responde, pá, na Xuxa, pá, aí entra o negócio, né? E tem o cenário estimulado, que a pessoa fala assim, olha, entre fulano, e tem a espontânea. Na espontânea, que é aquela perguntou, respondeu, pá, 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 na espontânea, se a eleição fosse hoje, se o dia da votação fosse hoje, 36% dos eleitores afirmaram votar em Lula, 26% em Flávio Bolsonaro, que é o mesmo percentual de eleitores que não souberam ou não quiseram responder, 26%. Lula
Vale lembrar, essa é a terceira rodada do BTG. Então, teve a primeira, a segunda, esta é a terceira. O Lula, desde a primeira, ele cresceu apenas 3 pontos percentuais. Tá? Desde a primeira rodada em março, Lula cresceu 3 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro, ele manteve os mesmos 26% nas 3 rodadas. Quer dizer, na espontânea, desculpa de interromper. Na espontânea... Ele ganhou só 3, enquanto o Flávio está estagnado. Exatamente. Na espontânea, teve março, abril e maio. E maio agora. Março, o Lula, ele tinha tanto, em abril ele cresceu um pouquinho e março cresceu um pouquinho. Tá. O Flávio Bolsonaro, em março tinha 26% na espontânea, em abril tinha 26% na espontânea e em maio, depois dos áudios e das revelações, ele manteve os 26%, os mesmos 26%. Ok. Já os indecisos diminuíram em 4 pontos. Foram de 30% dos eleitores para 26% dos eleitores, que é o mesmo percentual de eleitores de Flávio Bolsonaro espontaneamente e o mesmo percentual de eleitores que não souberam, não quiseram responder. Então vocês vejam que tem margem de crescimento. Uhum. O Romeu Zema, o Ronaldo Caiado e o amigo do Holiday, Renan Santos, aparecem na espontânea com 2% cada um. Certo? 2%. Esse é o cenário espontâneo. Agora vamos para o cenário estimulado. Estimulado é, a pessoa vai entrevistar e falar, estimula. Aí a pessoa escolhe. Tá? Bom, no cenário estimulado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, e vale lembrar, nós estamos falando de uma pesquisa depois dos áudios e da revelação do Flávio Bolsonaro quando ele enforcaram. Sim. Tudo isso veio depois. No cenário estimulado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro perderam 1% do eleitorado. Lula continua à frente, com 40%. Antes ele tinha 41%. Oh, caiu então. Não, os dois perderam 1%. Perfeito. Tanto Lula quanto Flávio perderam 1%. Tinha 36, o Lula continua na frente. Uhum. Ele tem 40%. Ele tinha 41% no mês passado. Tá. Seguido do Flávio Bolsonaro com 35%, que no mês passado tinha 36%. Em terceiro lugar, vem o Ronaldo Caiado, que foi o único a crescer na pesquisa, mesmo com a estreia do Joaquim Barbosa no cenário. Vale lembrar, Joaquim Barbosa apareceu no Democracia Cristã, causando alvoroço. E já entrou na pesquisa com 2%, no cenário estimulado. Tá. E tem uma coisa interessante também do Joaquim Barbosa. Então ele tomou esse 1% de cada. O Joaquim, ele tomou, ele pode ter tomado, ele pode ter tomado 1% de cada. Pode ter ido para o Joaquim Barbosa. Uhum. O que acontece é o seguinte, presta atenção, a receita, para não dar errado, você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa. Toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis, eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.